Olá pessoal, mais um vídeo de Ceci Sodero para Florejar para a Vida. Hoje eu vim falar um pouco das coisas que estão acontecendo no nosso planeta, né? Porque a gente vê tanta notícia, tanta informação que tem hora que a gente já não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? E o que, na verdade, eu vim falar mais o que isso pode mexer com a gente, né? Como que pode mexer com nossa mente, com nossos ânimos, com nossa saúde, né? Porque a gente vê cada dia mais as pessoas mais doentes, mais tristes, até por conta de tudo que a gente ouve, da falta de fé, do desânimo de como as coisas estão acontecendo, né? Então existe dentro da alquimia uma coisa muito interessante, muito legal, que é a transmutação mental. Mas ela também trabalha com uma outra coisa muito importante, que é o eletromagnetismo, né? O que é a transmutação mental? É aquela, nada mais é do que a gente mudar aquela coisa negativa, aquela forma negativa que está dentro da gente, por uma coisa positiva. Como eu posso fazer isso? A gente pode ouvir músicas mais suaves, as músicas, por exemplo, clássicas, a de Beethoven. Quinta Sinfonia de Beethoven, ela é ótima, você já tem muitas teses, muitos estudos falando sobre isso. Elas quebram células cancerígenas. Uma brincadeirinha que você, sabe assim, assistir um filme que você dê risada, mas que não seja tenso, não seja aquela coisa tensa, não seja um filme de terror, nada. Alguma coisa bem boba, bem tranquila. Ou até assistir um desenho que nem esses desenhos aqui, que é dos impossíveis, que eu até brinco, eu tava olhando assim, outro dia eu tava conversando com uma amiga, falando que eles me lembram os 3 elementos da alquimia, que é a própria transmutação mental. Quais são os principais elementos da alquimia? O enxofre, o sal e o mercúrio. O sulfur, o sal e o mercúrio. Que formariam a pedra filosofal do Harry Potter, ou os alquimistas de antigamente, que transformariam o chumbo em ouro. Então, a transmutação mental é transformar o sentimento negativo no sentimento positivo. E isso não é fácil, muitas vezes, né? Porque seriam, sempre quando eu olho para eles, eu me lembro. Tem o coil, o homem mola. Ele é um metal. Então, o metal está relacionado ao sulfur. Dentro da medicina tradicional chinesa, todo metal ele é dentro da terra. Então seria ele é criado dentro da terra. Isso dentro da medicina na medicina tradicional chinesa, né? Então é bem interessante porque eu pensei nele como o metal, porque ele é o mais pesado, ele é um elemento mais forte, mais tem aquela partezinha dele que é a mola, né? Que é o coil, o homem mola. Ele é o mais impulsivo também, é o que parte para frente. E é como se fosse a liderança deles, né? Dentro do desenho. Depois tem o multi-homem, que ele vai se transformando em múltiplos seres para poder ajudar, para poder colaborar, para puxar. Considero o sal, tá? Então eu já falei do enxofre, do sulfur, do sal e o homem fluido, que é esse daqui, que ele se torna água, eu considerei e vapor, então eu considerei como o mercúrio. Se eu for analisar isso, seria como se fosse as raízes da terra, de uma árvore, que seria o coil, o homem mola, o tronco da árvore, que seria o multi-homem, que ele se multiplica em vários ramos, e as folhas, os galhos quando estão mais para cima, estão frondosos, com flores. Então as folhas das flores seriam o homem fluido, que eles caem, vai descendo da forma mais fluida, né? Fluídica. Então assim, é a gente trabalhar todo esse nosso sistema, né? De raiz, tronco e galhos através da transmutação. Eles, nos episódios desses desenhos, cada um deles é líder, ele inicia um processo e os outros vão ajudar. E para poder resgatar, salvar o mundo, né, das bagunças, dos vilões. Então, um sempre se destaca e os outros ajudam. Só que toda vez que um se destaca, ele sempre acaba se metendo em encrenca, então os outros dois vão ajudar.
Então é essa troca, o sulfur, o enxofre, o sal e o mercúrio, eles sempre estão em auxílio e trabalhando em conjunto. Então a gente tem que também trabalhar em conjunto com o nosso corpo, para que ele também fique bem e para que a nossa mente também fique bem. Então assistir um desenho, que nem eu tô falando desse daqui, esse eu já fiz uma análise mais profunda do desenho, mas assim, assistir um desenho e dar risada, assistir um vídeo e dar risada, coisas que sejam alegres e que deixem a gente bem, né? Mesmo que você tenha tido um dia ruim, muitas vezes quando você assiste um desenho ou uma comédia, você dá risada e você libera a dopamina, a serotonina que te ajudam, né? Isso é uma transmutação mental, né? É uma transmutação de um estado para o outro, né? Então, seu campo eletromagnético muda de estar muito próximo, muito denso, muito tenso, para um campo mais aberto, mais feliz, que ele emana alegria e recebe alegria, tá? Então, é mais nesse sentido. Então, eu vou falar para vocês tentarem fazer essa brincadeira de transmutação mental, de alquimia, de serem os alquimistas dos seus pensamentos, transmutarem, mudarem, alterarem os seus pensamentos, tá? Lembre-se sempre dos desenhos, né? Porque eu adoro dar exemplos com desenhos. E porque eles me ajudaram muito durante muito tempo, então eu acho que é uma coisa bem legal. Porque não são coisas que você tem que pensar, parar, né? Refletir e tal. Mas depois, com o tempo, a gente vai fazendo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que não esqueçam de fazer essa brincadeira da transmutação mental. De no momento que vocês estiverem bem tensos, vocês sentarem e assistirem um desenho, assistirem uma comédia e ver se você não muda internamente. Depois você me conta se isso funciona ou não. Tá bom? Fiquem na paz.